Adolescentes da Regional 1. A equipe de louvor já se aproxima aqui, nós vamos louvar o Senhor com mais um hino e vamos recolher uma grande oferta, né? Já pedi para escolherem um hino bonito e conhecido para que todos cantem com vocês. Aliás, eu quero pedir para que todos vocês fiquem em pé, vamos ficar em pé, querido. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede aos irmãos. Meu desejo é que vocês tenham um feliz 2024, a vocês e a vossa família. Desde já quero agradecer a oportunidade, o pastor Clementino, toda a diretoria da igreja, por poder estar podendo falar a palavra de Deus no primeiro culto das regionais. Você que tem aí seu exemplar bíblico, abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 5, para a glória de Deus. Também saudando os irmãos que estão aí pelas redes sociais, Facebook, YouTube, que o Espírito de Deus fale em cada coração nesta noite. A minha família que também está assistindo lá de casa, minha esposa, filhas, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Romanos 12, versículo 1 ao 5. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Vamos ler os 6, o 7 e 8 ainda? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte faça com liberalidade, e o que preside com cuidado, e o que exercita a misericórdia com alegria. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Aqui nós, nesta noite, queremos falar em alguns minutos, dentro desses versículos que ora lemos, sobre o modelo de igreja. Nós estamos vivendo um período da história da igreja onde muitas coisas têm acontecido, muito modismo tem se apresentado, e aqui nós vamos discorrendo esses versículos e vamos observando o modelo de culto que agrada a Deus. Paulo, escrevendo aqui neste capítulo, ele mostra para nós um modelo de igreja, um modelo de culto. Nós observamos que há cultos, e não estou falando das nossas igrejas, mas há cultos por aí que parece qualquer outra coisa menos culto. E me chama a atenção isso, porque esses modismos vão tentando tomar conta, né, de todo o espaço. Vai tentando adentrar até onde ele também não tem espaço. E Paulo diz assim, rogo-os, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, um culto com entendimento. Como aqui nesta noite, que teve a abertura do culto, a leitura, a oração, a leitura da palavra, nós aqui louvamos ao Senhor, adoramos, e o propósito todo aqui é em agradar a Deus, é chamar a presença de Deus para perto mesmo.
é sentirmos que o Senhor está feliz conosco, com a nossa adoração, e ver a manifestação do seu poder. Então, nosso culto precisa verdadeiramente ter esta razão de ser, né? Ser um culto santo, agradável a Deus, com entendimento. Nós estamos vendo nesses dias, né, desse tempo presente, alguns cultos que são assustadores. Você não consegue entender, né, o que está acontecendo. Se é Deus que está ali, se não é Deus. Nós vamos ver que o nosso Deus, dentro de todo o contexto bíblico, é um Deus organizado. O nosso Deus é um Deus santo. E eu vou dizer a você, nem toda reunião Deus está. A reunião que Deus está, ela tem ordem. A reunião que Deus está, há entendimento. E aqui é há para nós uma forma muito boa de cultuar a Deus, um culto racional. E eu acho interessante que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. É como se dissesse assim: não deixe o culto virar bagunça. A presença de Deus é importante no culto, não deixe o culto virar bagunça. Aleluia! Então, nesta noite, nós vamos aprendendo que o nosso culto tem que verdadeiramente ter ordem, decência e presença de Deus. Aleluia! Aí Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Metanoia, mudança, para poder experimentar, aleluia, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E às vezes não há preocupação com a perfeita vontade de Deus. O culto não é para nós, o culto é para Deus. Então eu preciso entender, eu não posso me conformar que o que o mundo está oferecendo, porque a igreja de Deus é santa. Eu não posso me conformar com as diretrizes que o mundo está dando, porque a igreja de Deus tem dono. E eu tenho que entender que Deus tem uma vontade, que Deus tem um querer para a sua igreja. E para experimentar essa vontade, aleluia, eu não posso me conformar com o mundo. Para experimentar essa vontade perfeita de Deus, eu não posso me amoldar às coisas que o mundo tem oferecido. Para o mundo lá fora tudo pode, mas aqui dentro não. Aqui dentro nós precisamos seguir a receita de Deus. Para o mundo lá fora tudo pode, tudo está bom, não tem problema não. Mas aqui não, aqui é santidade. Aleluia, você quer experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? O mundo secular precisa ficar lá fora. Aqui dentro é graça, é poder, é unção, é presença do Altíssimo. Aleluia, porque nós somos a igreja. E aí Paulo continua: porque pela graça que me é dada, digo cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Equilíbrio. Paulo está dizendo, tenha equilíbrio. Hoje nós ouvimos algumas coisas que você não sabe, nem consegue nem discernir, né? Existem pessoas que vê anjo em tudo quanto é canto. Outros vê demônio para tudo quanto é lado. Se cai o garfo no chão, foi o diabo. Né? Não tem equilíbrio. E Paulo está dando aqui esse conselho. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. Vamos saber aquilo que a palavra de Deus ensina. Irmãos, a coisa está tão maluca por aí, que as pessoas estão enchendo a boca de água e cuspindo dos outros.
A coisa está tão maluca por aí, que agora tem batismo que coloca as pessoas de joelho com um balde de água, um na frente do outro, e é batismo, enfia a cabeça dentro do balde, está batizado. A coisa está tão maluca por aí, que estão pegando balde de azeite e jogando nas pessoas, dizendo que está consagrando a pessoa. A coisa está tão doida por aí, que dá medo. Que nós precisamos tomar muito cuidado, porque o culto a Deus, a consagração a Deus, não é dessa forma. Aleluia. Então veja bem, que não convém saber mais do que é necessário, mas que cada um tenha conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí Paulo diz, porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Ou seja, Deus usa cada um da forma que Ele quer. Esses dias eu estava pensando sobre, da pandemia para cá, os desigrejados. Tem gente que nunca mais voltou para a igreja. E agora está uma onda de que a pessoa se sente igreja estando sozinho. E a Bíblia é bem clara em dizer que sozinho você não é igreja. Juntos somos igreja. Hoje estamos aqui no templo e reunidos somos a igreja de Deus, servindo ao Senhor em adoração. Mas alguém tem pensado por aí que sozinho é igreja. Eu sou igreja, é nada. Você é membro do corpo. Membro do corpo. E é o que Paulo está dizendo. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só, corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Juntos somos corpo, separado somente membro do corpo. Então a gente precisa estar reunido para cultuar, para adorar a Deus, para sentir a presença do Senhor. De vez em quando eu estou em casa em oração, pela madrugada orando, e ali orando a gente sente a presença de Deus, né? Estando sozinho ali orando, sente a presença de Deus. E é gostoso também naquele momento da oração, que é a oração individual. Mas quando a gente está reunido assim, às vezes você entra aqui até triste, até meio vazio, mas um dá glória ali, o outro dá glória aqui, levanta a mão lá, um canta ali, outro canta aqui, e Deus vai trabalhando na nossa vida de uma forma especial. Às vezes não pegaram na mão, né? O irmão que faz uns dias que você não vê, pega na mão, se alegra, se abraça, a paz do Senhor, aleluia, essa comunhão, né? De estar junto, cultuando ao mesmo Deus. E é isso que Deus quer para nossas vidas. E de vez em quando eu penso, Senhor, essas pessoas que se sentem igreja estando sozinho, não vai conseguir se acostumar quando chegar no céu. Porque no céu é todo mundo junto e é para a eternidade. Aleluia. Então veja bem, olha o que Paulo está dizendo aqui nesses versículos. Que nós, aleluia, juntos somos um só corpo. E pertencemos a Cristo. Um só corpo. E eu vou lhe falar um negócio. A igreja sede não está separada do corpo. Ela é junto no corpo. As igrejas no campo, as congregações, onde tem lá os membros, não está separado do corpo, é um só no corpo. Se nosso pastor sempre fala que nós somos um número grande aqui nesse campo, 16, 17 mil membros, 18 mil membros, mas somos um só no corpo. Diante dos olhos de Deus, não tem igreja sede, não tem igreja do Ponte Alto, onde eu estou, não tem o Parque Santo Antônio, não tem a Vila. Diante dos olhos de Deus, nós somos um povo só. Não há separação, é uma igreja só, um povo só, para adorar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Então vejamos que às vezes quem cria alguma separação somos nós mesmos. Porque a vontade de Deus é que haja unidade.
A vontade de Deus é que haja unidade. Glória. Olha só que interessante. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então pensa você, se agora nós achássemos que sozinhos somos igreja, e aí esse dom aqui se manifestasse em uma pessoa, para quem que ela ia profetizar? Para ela mesma? Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, para quem que vai ensinar se estiver sozinho? E é aqui dentro que nós aprendemos uns com os outros. Algumas pessoas dizem que a igreja é cheia de defeito, que não consegue se acostumar, porque a igreja é cheia de defeito. É lógico, são pessoas aprendendo todos os dias umas com as outras, lutando para chegar à estatura de varão perfeito. Às vezes nós julgamos e esquecemos de olhar para nós. Você está olhando para mim, eu tenho cara de bonzinho? Até tenho, né? Mas não sou bonzinho, porque bom é Deus. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos espinhos. Uns anos atrás eu tive a oportunidade de estar ministrando na igreja sede e eu falei sobre uma história que um presbítero da nossa igreja que hoje dorme no Senhor, eu fui pastor dele, ele contava e eu achava muito interessante que havia uma ilha e nessa ilha havia muitos porcos espinhos. E aí um certo tempo veio um frio muito forte e eles começaram a morrer. Aí eles começaram a compreender entre eles que conforme eles iam se encostando, eles iam se aquecendo. Mas só que toda vez que eles encostavam um no outro, o espinho de um furava o outro. Então, apesar de ter um pouco de calor, mas o espinho, um machucava o outro. Mas se ficassem separados, eles morriam. Então eles foram se habituando uns com os espinhos dos outros para poder sobreviver. E aí ele dizia: irmão, se acostume com o espinho do teu irmão, porque a gente precisa estar junto. Aleluia. Se acostuma com o espinho do teu irmão, porque a gente precisa estar junto como igreja, e é um aprendendo com o outro, e quem vai podando os espinhos, aleluia, é o jardineiro chamado Jesus. Através da sua palavra, quando você vem para a igreja, esta palavra vai tirando os espinhos, e nós vamos a cada dia sendo moldado pela palavra. Aleluia! E aí através desta palavra, através dessa comunhão, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Aleluia! Então aproveita a oportunidade que Deus te dá para estar dentro da igreja, para cultuar, para adorar, para dar o seu culto racional com entendimento a Deus. Olha o que Paulo ainda diz para nós irmos terminando. Ele diz que se é ministério, seja, no versículo 7, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, se o que exorta, use o dom de exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita a misericórdia com alegria. Funções dadas a cada um de nós para atuar dentro do corpo, não é fora do corpo. Deus quer te usar em algum momento, em alguma situação, dentro do corpo, dentro de um culto racional, dentro, aleluia, deste corpo chamado igreja. Você tem importância para Deus. Você tem importância para Deus. Então deixa a sua vida ser para a glória de Deus.
Aleluia. Esses cultos malucos que tem tido aí para fora, não se importe com isso não, não dê valor a isso não. Deus te chamou para cultuar ao Senhor com o teu entendimento, com sabedoria, com dedicação, com humildade, consagrando a sua vida a Deus. Não vai de encontro aos barulhos que tem tido por aí, mas busque ao Senhor, entra na presença dEle, se dedique ao Senhor, e diga: Deus, eu quero ser igreja. E para ser igreja é necessário estar junto, então eu quero estar junto. Oh glória, eu quero estar junto. Você que é obreiro, que está aqui nessa noite, entenda isso, aleluia, você precisa estar junto, aleluia, junto lá na sua congregação, junto aqui na sede, junto aonde, aleluia, você for chamado, porque você é igreja e faz parte de um corpo. Às vezes as pessoas querem ter as suas próprias diretrizes e esquece que o cabeça é Cristo, e nós somos o corpo. Então nós temos direção, e não é uma direção para cada um, é direção para todo o corpo. E a direção é dada pela palavra. Pela palavra. Exercite isso. Porque às vezes o pensamento oposto nos faz separar, nos faz ter resistência. De vez em quando você escuta alguém dizer: não, eu não vou porque... Não, você não vai porque é rebelde. Porque aqui é lugar de culto. Não vai porque quer ser diferente dos outros. Aqui é lugar de culto. É lugar de se reunir para glorificar o nome do Senhor. Eu vim com esta palavra nessa noite e talvez você diga: mas não está servindo para mim. Está sim, está servindo para você sim. Porque o que o Senhor está falando conosco é que como igreja não dá para viver separado. É isso que o Senhor está falando para nós. Como igreja não dá para se sentir diferente dos outros, mais santarrão que fulano ou ciclano, ou melhor que alguém. Você é igreja, e quando Deus olha para você e para mim, Ele vê igreja. Ele não vê o diferentão, Ele não vê o melhorzão, Ele vê igreja. Aleluia. Você consegue sentir que você é igreja? Aleluia, louvado seja Deus. A igreja é o conjunto de todas as pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador e seguem a Deus. Cada crente é parte da igreja. Na Bíblia, a igreja não é um edifício, mas é um conjunto de pessoas. Aleluia. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 2. Da primeira carta: a graça de Deus que está em Cristo, ao santificado em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Igreja, um grupo de crente que se reúne para adorar a Deus. Eu vou terminando. Se a igreja somos nós, por que devemos ir à igreja? Aí a pergunta é: corte um dedo da mão para você ver. Você vai ver o que acontece. Assim como o seu dedo sem o resto do corpo morre e apodrece, você sem a igreja não consegue sobreviver. A igreja é uma palavra coletiva. Você não é igreja, nós somos a igreja. Aleluia, glória a Deus. Sozinho a gente morre, mas juntos, apesar dos espinhos, somos edificados. Aleluia, somos favorecidos. E eu vou terminando aqui.
Glória a Deus. Com esta palavra para o teu coração. A igreja é um processo de aprendizagem em conjunto. Crescemos muito mais espiritualmente quando estamos juntos como igreja do que cada um ficando isolado. Efésios 4, versículo 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Precisamos estar juntos. Precisamos entender que para ser igreja precisamos estar juntos. No nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Fique com esta pequena palavra nesta noite. Que o Espírito de Deus continue falando no teu coração. Que você consiga entender nesta noite que não importa se lá onde você congrega, se aqui na sede, se na outra igreja do bairro, juntos somos a igreja do Senhor. Que Deus abençoe. As palmas para Jesus. Deus abençoe. Muito bom. A igreja é uma união. E nós participamos desta reunião porque Deus nos tem chamado e nos tem credenciado para pertencer parte do corpo de Cristo aqui na terra. Eu quero apenas fazer uma leitura aqui em Joel. Acabamos de ouvir uma palavra doutrinária. E agora eu gostaria de falar sobre promessas de efusão do Espírito. Expressão, não? É uma promessa da efusão de Espírito. Diz a palavra de Deus, Joel capítulo 2, verso 28 a seguir. E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito. E é o que nós estamos precisando, é o que nós clamamos, é para que o Espírito Santo, que foi promessa de Jesus para os apóstolos, dizendo: não vos deixarei órfão, enviá-lo-ei o Consolador para ficar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se nós estivermos próximo o arrebatamento da igreja, a palavra de Deus nos diz: e há de ser que, depois desta maneira, o meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Eu vou ler de novo, desde o primeiro texto. E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os velhos, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
e os vossos mancebos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. A responsabilidade de nos achegarmos à dádiva de Deus, para recebermos a graça e o poder do Espírito Santo, para profetizar, para anunciar o Evangelho, para que Deus use-nos em sonho, porque a palavra de Deus, ela promete para os jovens sonhos espirituais, para os mancebos, para as mulheres, para os homens e outras coisas mais. O verso de número 29, e também sobre os servos e sobre as servas daquele dia derramarei o Espírito Santo. Olha a promessa de Deus para você, minha irmã. Olha a promessa de Deus para você, minha irmã. Se Deus está prometendo, e você busca com oração, jejum e meditação, você vai sentir aquilo que diz o verso 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Se Ele derrama o Espírito sobre os velhos e as velhas, você poderá buscar e receber os dons que Deus tem para a igreja. Isso a igreja precisa desfrutar e fazer alguma coisa para que isso aconteça em nossas vidas. Nós não podemos ficar calados, nós não podemos deixar para lá. Nós precisamos investir naquilo que diz as Escrituras. Olha, gente, se nós observarmos, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias o Espírito será derramado. E por isso você, minha irmã, você, meu irmão, busque em Deus, busque no Espírito Santo que está na igreja, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado. O verso de número 30, e mostrarei, olha aqui que diz, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. Deus fala sobre tudo isso, e que a igreja precisa estar preparada para que nos últimos dias esses acontecimentos não venham atingir a igreja. Quando isso estiver para acontecer, Deus estará enviando o seu Filho para arrebatar a igreja e levar para o repouso. A grande tribulação, meus queridos irmãos, não é para a igreja em Cristo. A grande tribulação é para aqueles que ficam após o arrebatamento da igreja. Quanto isso, nós precisamos estarmos preparados, buscando a presença de Deus e buscando os dons espirituais para sermos instrumentos nas mãos de Deus para proclamar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crer. Nós estamos um tanto acomodados, nós não buscamos mais o fogo
do Espírito Santo. Nós não vemos mais línguas estranhas na igreja, nós não vemos mais profecia na igreja, nós não vemos mais cura na igreja. Está parado, e a culpa não é de Deus e nem do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado por Jesus Cristo para que a igreja continue recebendo a graça, continue recebendo o poder, continue recebendo o Espírito Santo para divulgar com autoridade, com sabedoria, com poder do alto, a salvação que há na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apenas 3 versículos fala sobre a promessa e a fusão do Espírito Santo. O Espírito Santo é promessa de Deus. Não vos darei órfão, enviá-lo-ei o Consolador. Então nos diz, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os jovens e as jovens terão visão. Você está buscando a visão? Você que é jovem, você que é jovem, você está buscando a visão de Deus, você está buscando aquilo que Deus tem prometido. Nos diz o verso de número 29, e também sobre os servos e sobre as servas mandarei, naqueles dias derramarei do meu Espírito, já foi falado, a toda a carne. O que nós precisamos, meus queridos irmãos, eu gostaria de falar hoje, é o culto de ensinamento, é o culto de doutrina, e nós estamos um tanto acomodados. Há uma necessidade de nós melhorar o nosso culto de oração. O culto de oração começa com amém e termina com assim seja. Isso não pode. O culto de oração precisa começar com fogo e terminar com brasa. O culto de oração é o culto aonde nós vamos nos curvar na presença de Jesus e vamos suplicar o batismo com o Espírito Santo e vamos procurar os dons espirituais, iremos procurar o dom de cura e outras coisas mais. Nós não estamos vendo mais na Assembleia de Deus. Eu não tenho nada com as outras igrejas, como foi falado alguma coisa aqui sobre outras igrejas, isso é problema deles. Nós temos um problema, o problema nosso é na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui na cidade de Guarulhos, presidida pela diretoria e pela equipe. Por isso, eu quero dizer para vocês esta noite, e vamos ver, eu não tenho vindo na oração, porque a minha perna não ajuda. Eu, às vezes, ajoelho ali 5 minutos, e ela começa a latejar e dá aquelas ferradas, e que eu preciso levantar e esticar a perna. Mas é bom ainda estar com dor na perna, orando para receber o poder de Deus, orando para receber o dom de profecia, orando para receber os dons espirituais, que a igreja está acomodada, e nós precisamos, Adalberto, a partir da próxima quarta-feira,
fazer um culto um pouco diferente. Não é só a abertura, o hino, a palavra e o encerramento. Nós precisamos falar conteúdo bíblico, nós precisamos falar da doutrina, nós precisamos falar da graça, nós precisamos falar do poder do Espírito Santo que é para a igreja. Nós precisamos falar de que maneira nós devemos nos apresentar na igreja, não nos apresentarmos de qualquer jeito. Eu já tenho visto jovens entrando aqui de bermuda e não está certo isso. Nós precisamos colocar a melhor roupa que temos para vir cultuar a Deus e agradecer a Ele, porque Deus olha para o nosso comportamento e vê como é que nós estamos andando. Por isso eu quero dizer que quarta-feira eu vou fazer uma forcinha para estar aqui, ainda que eu não fique de joelho, né? A Bíblia diz que de joelho é melhor, mas eu já tenho joelho, né? Se é de joelho é melhor, eu já tenho, não precisa pôr no chão ali na terra dura, né? Então nós precisamos começar mostrando a necessidade de buscar os dons espirituais. Nós precisamos mostrar a necessidade que a igreja está passando por ela. Nós nos acomodamos e os anos vão passando, e cada ano que passa nós gostaríamos que agora no ano de 2024 nós nos despertássemos aqui na sede e as congregações imitando. Nós teremos um prazer de ver o Pentecoste voltando no nosso meio, Jesus batizando com o Espírito Santo em cultos públicos, Jesus batizando com o Espírito Santo em culto de doutrina, Jesus batizando com o Espírito Santo em culto de oração e reavivando a igreja Assembleia de Deus aqui na cidade de Guarulhos. Eu conto com a cooperação dos pastores para que preparemos mensagem pentecostais, mensagem que não fala disso e daquilo, mensagem que entra no conteúdo dos mistérios de Deus, para que possamos estarmos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele está contigo, o Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo está com a igreja, e Ele está quietinho, porque nós não cutucamos. Nós precisamos começar a falar: Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura os enfermos, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Por meio de quem? É nós que somos os instrumentos. É nós que somos os enviados de Deus. Somos nós que temos que fazer a obra e Deus operar milagres e maravilhas. Por isso, nós vamos mudar um pouquinho as coisas para melhor. Para melhor. Quem concorda comigo, diga amém. Vamos em pé, então. Era o que eu queria. Vamos orar com o pastor Paulo Roberto. Vamos orar com o pastor Paulo Roberto e estaremos terminando o nosso culto de ensinamento. Boa noite, irmãos, Pai do Senhor. Rapidinho aqui as apresentações. Deus abençoe o coral das irmãs. Obrigado também o coral dos irmãos, jovens e adolescentes, também a equipe de louvor, juntamente com o conjunto. Deus abençoe vocês, amém? Vamos lá rapidinho aqui. Vila Industrial, igreja sede, pastor Davi Vasconcelos, o nosso irmão. Bom, vamos por igreja, porque eu ia apresentar junto com a operária, mas a operária agora já é igreja já, não é verdade? Então vamos lá. Pastor Davi
e a sua caravana. Levante a mão aí. Amém? O Rô bem baixinho, o Rô, mas amém, está valendo, amém? Deus abençoe. O Vila Operária está num problema sério, porque com essa chuva, a chuva anterior e com essa, caiu o forro lá da igreja. Então eles precisavam arrumar a igreja hoje para cultuar domingo. Então o pastor Davi falou que eles não estarão aqui hoje, não esteve aqui hoje para consertar a igreja para cultuar a Deus domingo, amém? Deus abençoe o pastor Adriano. Jardim Leila, pastor Luiz Carlos e a sua caravana. Amém, está mais animado, amém? Vila Rio de Janeiro, pastor Levi Ramos com a sua sub Continental 4 e a sua caravana. Estão ali, Deus abençoe. Flor da Montanha, pastor Paulo Campos com as duas subs, né? Jardim Crepúsculo e Jardim Maia. Onde estão os irmãos? Está melhorando, está virando pentecostal, estou gostando, amém? Deus abençoe. Agora eu quero apresentar aqui as igrejas que vieram somente com os líderes e alguns obreiros. Cocaia, pastor Josué Melo, a sua caravana. Está ali, Deus abençoe. Jardim Jovaia, pastor Roberto Rodrigues, a sua caravana. Estão ali. Jardim São Paulo, evangelista Edson Marcos, juntamente com a Cristalice, a sua caravana. Estão ali. Jardim Célia, pastor Lucas Lopes, a sua caravana. Estão ali. E o pastor Sítio dos Morros, pastor Marcos está viajando, está lá em Maceió, num resort lindo lá, né? Mas está assistindo o culto. Tem alguém do Sítio dos Morros aí? Opa, está ali a boa representação, amém? Então vieram todos, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Pastor Paulo Roberto. Amados irmãos, boa noite a todos e a paz do Senhor. Um bom 2024 para todos. Meus queridos, quantos receberam a palavra de Deus aqui? E quantos receberam a mensagem do nosso presidente? Também não veio em vão, amém? Fomos edificados. Então, baseado nessa palavra do nosso presidente, você veio aqui, teve a oportunidade, e nós estamos aqui no fogo de Deus. Você vai levar uma faísca, uma fagulha, aonde quer que você esteja. Então os pastores aqui, levem essa fagulha para a sua congregação e lá espalhe ela por todos os irmãos, para que Deus aqueça os frios, para que Deus desperte aqueles que ainda estão sem um despertamento. Pregue com ousadia a palavra de Deus, fale sobre cura, fale sobre libertação, fale sobre os dons, fale sobre o poder e a graça de Deus, fale sobre a transformação e fale sobre o Espírito Santo, a obra gloriosa que Ele faz nos corações. Então leve a mensagem de Deus de ousadia, como a Bíblia diz, sede fervorosos no Espírito servindo ao Senhor. Levante a sua mão e peça um avivamento a Deus para a sua vida e que você leve esse avivamento para outras vidas também. Você que é regente de um departamento, leve esse avivamento para o seu conjunto, para o seu grupo, para o seu órgão musical. Você que é professor de escola bíblica dominical, leve o poder de Deus para a sua classe, ensine a mensagem com ousadia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos e te agradecemos por poder estar aqui na tua casa, neste culto a Deus, com a Regional 1, pela tua palavra, pelos louvores, por aqueles que tiveram oportunidade, ó Deus, de chegarem até aqui, aqueles que não vieram também, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor estenda as tuas mãos santas. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, por esta mensagem, pela palavra do nosso presidente, ó Deus, de incentivo para nós buscarmos o Espírito Santo, para nós pregarmos sobre o Espírito Santo, para nós levarmos o avivamento às pessoas, ó Deus. Usa cada um, Senhor, enche do teu Espírito Santo, ó Deus, e que eles sejam usados pelo Senhor, na pregação, no ensino, no louvor, ó Deus, para a glória do teu nome. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, nos desperta, ó Deus, na oração e para buscarmos os dons e o teu poder. Nos leva na tua paz, avivado.